Como financiar uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida? Essa é a dúvida de muitas pessoas que querem garantir o seu próprio imóvel. E a oportunidade está aí. Nós aqui no Brasil temos o programa Minha Casa Minha Vida como um dos principais meios para se garantir o primeiro imóvel. Como funciona? Você que quer garantir o seu próprio imóvel no Brasil, seja uma casa ou um apartamento, você pode estar utilizando do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida são para pessoas que não têm imóvel no seu nome, tá? Lá no cartório não está registrado imóvel no seu nome, e pessoas com renda de até R$8.000. Então, se você tem renda de até R$8.000, você consegue estar garantindo um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Esse imóvel ele tem que valer até R$350.000, tá? Ou seja, até R$350.000 você já consegue estar garantindo o seu imóvel através do programa, tá? Como funciona? Você precisa procurar um profissional imobiliário. Esse profissional imobiliário é o corretor de imóveis, que ele vai te passar as maiores informações sobre como você vai garantir, o seu imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida, certo? Esse corretor de imóveis ele vai fazer a sua análise bancária. Por quê? O Minha Casa Minha Vida hoje ele é gerido pela Caixa. Então a Caixa, como um banco, ela faz uma análise individual de cada pessoa. Então cada pessoa vai ter uma análise individual, tá? Que vai dizer, olha, liberou tanto de parcela, liberou tanto de financiamento, tá? E com tal taxa de juros. Então, a partir da sua aprovação, que o corretor de imóveis vai ver, olha, o banco liberou, por exemplo, 250 de financiamento, tá? Essas são as opções de imóveis disponíveis para você, tá? E aí, a partir dessa aprovação, o corretor de imóveis vai te apresentar as melhores opções, de imóveis no seu perfil, na região que você deseja, e vai te apresentar as condições, qual foi o valor da parcela, qual que ficou a taxa de juros e quais são as condições da entrada, tá? Então é assim que funciona. Para você fazer essa análise, essa aprovação junto com o corretor de imóveis, junto ao banco, o que é necessário? É preciso a documentação pessoal, que o banco exige, tá? O banco ele exige o RG, o CPF, o comprovante de endereço, o comprovante de estado civil, seja solteiro, casado, divorciado, viúvo, enfim. O comprovante de renda, no caso de renda formal, seria os 3 últimos contra-cheques, do seu emprego, tá? Então, por exemplo, contra-cheque de outubro, novembro, dezembro, tá? Ou, como renda formal também, a declaração anual de imposto de renda, que é feita, tá? Como renda informal são aceitos os extratos bancários, tá? No caso, os últimos 3 extratos bancários, no caso, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, tá? O banco também pede 2 endereços de e-mail, tá? Um telefone para contato, tá? E além disso, as pessoas que trabalham com renda formal, o banco pede o extrato do FGTS, tá? A carteira de trabalho, o número do PIS, tá? Se você tem mais de 3 anos com carteira assinada, é preciso dar foto de todas as assinaturas da carteira, constando esses 3 anos. Por quê? Porque quem tem mais de 3 anos com carteira assinada tem desconto na taxa de juros e, consequentemente, uma parcela de financiamento mais baixa. Em relação aos extratos de FGTS, eles podem ser utilizados na entrada. Então, o seu saldo de FGTS ele pode ser utilizado na entrada, o que vai depender, se ele está livre ou bloqueado. Se ele estiver bloqueado, ele não pode ser utilizado, tá?
Através do aplicativo do FGTS, você consulta, né, o seu saldo e você consegue ver se ele está livre ou bloqueado. Quando está bloqueado, aparece um cadeadinho lá, tá? Por que aparece às vezes que ele está bloqueado? Algumas pessoas elas fazem o saque, né, ou o empréstimo do FGTS. Então, quando isso é feito, então esse extrato, esse saldo do FGTS ele se torna bloqueado, tá? Mas se ele estiver desbloqueado, você pode utilizar como parte da entrada do seu imóvel, tá bom? Outros detalhes, tá? Fui aprovado. Como funciona, Gustavo? Fui aprovado pelo banco, valor de financiamento de 250 mil, certo? Ok. O que você precisa entender é que o banco, ele tem você é avaliado num valor e sobre esse valor o banco financia apenas, né, 80% desse valor, tá? Então, para imóvel novo, dentro do Minha Casa Minha Vida, o banco vai liberar 80% desse valor, ou seja, o banco vai pagar a construtora ou o construtor parte desse valor, ou seja, 80%, e você vai pagar o banco de forma parcelada. O saldo restante, os 20% restantes, no caso, é entrada. Então, o cliente precisa ter essa entrada, né, que seria os 20%, ou, dependendo da consultora, se a consultora permitir, o cliente vai pagar essa entrada parcelada. Enfim. Outro detalhe, né, da compra do primeiro imóvel é que o cliente tem que pagar geralmente a documentação do imóvel, tá? Aqui em Goiás, geralmente a documentação do primeiro imóvel fica ali em torno de 5% do valor do imóvel, tá? Existem construtoras que dão essa documentação grátis, então o cliente ganha essa documentação. Mas existem imóveis que o cliente tem que dar conta, né, de pagar essa documentação. Geralmente, essa documentação fica em torno de 5% do valor do imóvel, tá? Não é sempre, mas geralmente sim, tá? Outro detalhe muito importante, né, sobre a documentação é que a documentação ela está distribuída em 3 itens, tá? Primeira parte, que é a taxa de assinatura do banco, que o banco exige, né? O cliente ele pode negociar junto ao gerente, tá? Sobre essa primeira taxa. E essa taxa, ela depende muito do banco, né, que está fazendo o seu financiamento, no caso Minha Casa Minha Vida. Se for, depende muito do tipo de empreendimento, né, de produto que o cliente está comprando, se é imóvel novo ou se é imóvel na planta, tá? Depende do gerente, do dia do gerente, né? A gente sempre aconselha que o cliente vá lá junto com o seu corretor no dia e peça desconto, porque muitos gerentes dão desconto nessa taxa. Outro detalhe também da documentação é o ITBI. Aqui em Anápolis, onde eu trabalho, o ITBI ele é 1,5% do valor do imóvel, ou seja, é calculado, né, o valor do imposto, tá? O ITBI é o imposto municipal referente à transferência da titularidade desse imóvel. Então, geralmente aqui é 1,5%, tá? Sobre o valor total do imóvel, tá? Além do ITBI, né, existe o registro, tá? O registro ele é a transferência do proprietário no imóvel, no cartório. Então, lá no cartório é transferido a titularidade, a propriedade do imóvel, tá? E quando é o primeiro imóvel, o comprador tem desconto, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida em 50% no valor do registro. Essa é, né, a terceira parte da documentação, tá? Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Minha Casa Minha Vida, sobre esse programa fantástico que nós temos aqui no Brasil para adquirir o primeiro imóvel, é só comentar aí no YouTube, tá? Eu vou estar passando maiores informações para vocês garantirem o imóvel de vocês através do programa Minha Vida, tá? Meu programa Minha Casa Minha Vida.
Um abraço para vocês, se inscrevam aí no canal e dá um like aí no vídeo.